Shalom, shalom. Boa noite e boa tarde, bom dia para quem vai estar ouvindo através do YouTube. Me chamo Jaqueline, faço parte de Tropa de Elite. É um prazer estar mais uma vez aqui junto com os jovens para estar ministrando aos corações deles e também vocês que vão estar ouvindo, que vocês venham também sentir a presença do Espírito Santo que já se faz presente no nosso meio. Como na palavra dele diz, onde dois ou três estiver reunido, eu estarei presente. Então, tem mais de duas pessoas, então o Senhor já está no nosso ambiente, da nossa casa. Amém? Estarei, que os irmãos possam estar abrindo sua Bíblia em Lucas 24. Estarei lendo alguns versículos para depois entrar na mensagem. Lucas 24, vou ler a partir do 35. Esse é um diálogo de dois discípulos no caminho de Emaús. Eles vinham conversando, os dois discípulos vinham conversando, e Jesus se aproximou deles. Então, quando ele estava conversando, os dois discípulos sentiu algo queimando no coração deles, só que ele não teve o discernimento que era Jesus. Então, vou começar já depois do 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como um deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Então, os discípulos estavam todos reunidos e esses dois discípulos que vinham no caminho de Emaús, que encontrou com Jesus, ele também estava. Então, enquanto ele estava compartilhando com os outros discípulos o que houve, o que ocorreu durante a passagem até a chegada deles na casa, junto com os discípulos, na hora Jesus apareceu e saudou eles, paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que via algum espírito. Imagina, Jesus tinha morrido e o terceiro dia ele ressuscitou. Mas nesse período da ressurreição, os discípulos ainda não tinham visto Jesus. Então, nesse dia, Jesus apareceu. E eles pensavam que estava vendo algum espírito. Do 38. E ele lhe disse: Por que estás perturbado? Jesus disse: Por que estás perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e o favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse eles: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Então tinha que cumprir a palavra. Jesus tinha que morrer, ressuscitar e morrer e ressuscitar, né? Aí desse diálogo, quando Jesus comeu e eles também estavam todos ali compartilhando o pão, Jesus abriu o entendimento dos discípulos para estar compreendendo as escrituras. Por quê? Porque Jesus tinha planos para cada um deles. Então, como eles estavam, ele não tinha como estar indo cumprir o ID de Jesus. Então, Jesus teve que abrir o entendimento, dando discernimento para eles, estar lendo as escrituras e tá tendo a compreensão.
o 46, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Então, o que eu quero ministrar é o 49. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nós temos que estar em Jerusalém. Quando nós estivermos em Jerusalém, nós vamos ser revestidos do poder que vem do alto, do poder de Jesus Cristo. Então, temos que permanecer em Jerusalém. Um exemplo, quando nós somos revestidos do poder de Deus, revestidos do Espírito Santo, o nosso coração, quando nós somos revestidos, nosso coração fica alegre. Então, quando uma pessoa está alegre, se alguém está próximo, o que é que acontece? A nossa alegria vai contagiar quem está próximo. A gente vê assim de uma criança. Quando a criança dá aquelas gargalhadas gostosas mesmo, o que é que a gente faz? A gente dá risada da criança. Então, quando nós estamos alegres, a gente vai estar transbordando o que está dentro de nós. Se nós estivermos cheios da palavra do Senhor, nós vamos estar falando o que está próximo da palavra do Senhor. Se nós estivermos cheios do amor, a gente vai estar transmitindo o amor. Não tem como você estar cheio do amor e estar transferindo outra coisa, transmitindo outra coisa. Não, é impossível. Então, o que você está dentro de você, você vai estar transmitindo para as pessoas que estão próximo de você. Então, que nós possamos estar todos os dias na presença do Senhor para sermos revestidos do Espírito Santo e do poder, porque o poder só vem do Senhor Jesus. Vamos agora para Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, nós temos que estar tendo a virtude do Espírito Santo para ser testemunha. Onde nós formos, por onde nós passarmos, nós temos que ser testemunha de Jesus Cristo. Você tem sido essa testemunha? Você tem demonstrado, tem transmitido aquilo que você tem buscado do Senhor Jesus? Se você tem buscado amor, se você tem buscado alegria, você vai estar transmitindo. Se você tem buscado intimidade, você vai estar compartilhando, testemunhando aquilo da sua intimidade com o Senhor. Que nós temos que compartilhar, nós temos que testemunhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque não adianta a gente vivermos a presença do Senhor, vivermos as maravilhas do Senhor e a gente não compartilhar. Então não vai servir de nada para ficar só para nossa edificação. Jesus quer que nós compartilhamos. Então, em Hebreus 12:14, tem os dons do Espírito Santo. Então, quando nós buscarmos o revestimento do Espírito Santo, nós vamos também estar adquirindo o dom da sabedoria, o dom da interpretação de línguas, o dom de falar em línguas, o dom da cura, o dom de profetizar, o dom de operar milagres e prodígios, e da interpretação de línguas, o discernimento de espírito, o dom da fé, o dom da cura. Então, nós temos que estar buscando esse revestimento do Espírito Santo. Mas para você ter esse revestimento, você tem que buscar. Você tem que mergulhar na presença do Senhor, você tem que mergulhar na palavra. Você tem que sair do raso e ir para as águas profundas. Porque quando você vai nas águas profundas,
Você tem aquela intimidade, você é cheia do Espírito Santo, então você não vai querer voltar para trás. Você não vai olhar para trás, mas se você vai querer ir mais profundo com o Senhor. Que é impossível você ter essa intimidade com profundidade e você querer voltar para o raso. Não tem como. A gente tem que ir buscar mais e mais a fundo. Então, vamos estar buscando discernimento de espírito, porque o tempo que nós estamos vivendo, temos que ter esse discernimento de espírito, porque vai surgir muitos falsos profetas, muitas pessoas falando do amor de Jesus, mas a gente sabe que não é aquilo, que não é do Senhor Jesus que está falando através daquela vida. Então, vamos estar buscando esse discernimento do Espírito. Vamos estar buscando mais e mais da presença do Senhor para que nosso ouvido possa estar aguçado para ouvir a voz do Espírito Santo, para que nosso coração possa estar queimando quando o Senhor está do nosso lado. Porque quando o Senhor está conosco, a gente sente algo dentro de nós, que a gente sente a presença do Senhor. Então, vamos buscar a presença do Senhor nesse tempo. E é nesse tempo que o Senhor quer de mim e de você mais santidade, para nós estarmos buscando a presença do Senhor, para nós sermos usados, como em Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, é esse tempo que o Senhor quer nos usar. É esse tempo para estar anunciando a volta de Jesus, que quantos e quantos que era filho do Senhor estão afastados. Então, vamos estar buscando essas vidas, vamos estar lembrando a eles aquilo que o Senhor já fez por ele, que o Senhor morreu por eles. Aqueles que estão tristes, vamos estar levando alegria, vamos dizer que Jesus é a nossa verdadeira alegria, que Jesus é a força dele, Jesus é a fortaleza dele, que Jesus quer mudar o cativeiro dele. Então, vai ser através de mim, é através de você, para estar resgatando essas vidas, para estar levando palavras de conforto, palavras de esperança. Quantas e quantas pessoas estão desiludidas desse mundo? Falta de esperança pelo que está acontecendo. Nós não, que a gente sabe que se Jesus voltar, a gente está salvo, a gente vai ser arrebatados. E aqueles que não têm, aquele que está afastado? Então, vamos estar colocando na brecha, vamos ser a atalaia do Senhor para estar resgatando essas vidas, que muitas vidas estão perecendo. Imagine no Rio Grande do Sul, quantas pessoas estão perecendo. Se alguns deles se arrependeu, está afastado, se lembrou de pedir perdão ao Senhor, eu tenho certeza que eles foram salvos, porque o Senhor, ele está ali. Deus é Deus de amor, mas também é de justiça. Então, Deus está ali para ouvir aqueles que estão chamando por eles, clamando por eles, que muitas vezes a gente só lembra do Senhor quando a gente está nas últimas, mas pelo menos as pessoas lembram do Senhor. Ainda há esperança, porque a nossa esperança é Jesus. Então, enquanto nós tivermos vida, a gente tem esperança e Jesus quer nos usar. Aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado e exaltado o teu nome, Jesus, para que nós possamos ser a resposta para muitos que estão procurando, perguntando que nós possamos ser essa resposta através do Espírito Santo, que possa estar nos conduzindo e levando para a pessoa certa, que também nós possamos estar perguntando ao Espírito Santo o que não tem agradado a ele. Se nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, nosso jeito de andar, onde nós vamos, com que falamos, se está agradando a ele. Se não tiver, para que ele venha estar nos constrangindo, para que nós possamos saber que aquele lugar não é o nosso lugar.
que nós possamos estar sendo sensível e perguntar ao Senhor, Espírito Santo, onde eu vou, o Senhor quer que eu vá? Que nós sempre podemos, ao amanhecer, perguntar ao Senhor, o que o Senhor tem para nós nesse dia? Quem o Senhor quer nos usar para falar do teu amor, para estar levando a cura, para estar levando a restauração de almas, para estar levando palavras de conforto, palavras de paz, palavra de salvação, que nós possamos estar perguntando ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai nos falar e nos direcionar à pessoa certa, nem que seja por mensagem, mas seja um instrumento nas mãos do Senhor. Não fique acomodado nos quatro cantos da sua casa, não fique se acomodado em estar na frente de um celular vendo live, vendo pregação. Não, o Senhor quer mais de mim, quer mais de você. Então vamos ser esse instrumento nas mãos dele. Vamos cumprir o ID. Vamos cumprir o ID do Senhor, porque é tempo. Jesus está voltando, Jesus está às portas, a gente não sabe nem o dia e nem a hora, mas temos que estar sendo preparados como as 5 virgens que estavam ali preparada para a volta do Senhor. As 5 tolas não teve o azeite de reserva, então elas foram para comprar. Então, se elas foram comprar, é porque elas nunca tinham azeite de reserva, mas aquelas 5 prudentes sempre tinham reserva, que não sabia a hora que os noivos veio. Elas adormeceu, dormiu, mas estava ali, ó, estava atenta para a voz do Senhor, quando tocar a buzina, bater a porta, o Senhor estava ali. Elas despertaram, então elas entraram e cearam com o Senhor. Mas as 5 tolas, infelizmente, não pôde entrar no banquete com o Senhor. Então vamos ser essas 5 virgens prudentes. Vamos nos encher. Não podemos deixar o azeite secar. Vamos ser como aquela viúva de Naim, aquela que só tinha um pouquinho de azeite, com aquele pouquinho de azeite, ela encheu as vasilhas, encheu, encheu e estava transbordando. Quanto mais ela enchia, ela transbordava. O azeite só parou porque as vasilhas tinham acabado. E se a vasilha não tivesse acabado, estava enchendo, porque é assim que nós temos que ser, nos encher da presença do Senhor. Deixar o azeite de reserva. De reserva não, a gente tem que deixar o azeite mesmo no limite, para estar transbordando na vida de outras pessoas. Amém? Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.